Tudo começou com um simples gesto de bondade. Uma jovem comum, que trabalhava duro para sobreviver, viu um idoso passando mal e correu para ajudá-lo, sem imaginar quem ele era. O que ela não sabia era que aquele senhor, na verdade, era Larissa. Estava no corredor do 5º andar do Hotel Jardim Imperial, bem na parte mais luxuosa. Tinha que manter o silêncio, porque ali era onde ficavam os quartos mais caros. Gente rica, cheia de exigência. Ela já tinha limpado 3 suítes naquela manhã, e ainda nem era meio-dia. O uniforme estava grudando no corpo de tanto calor, e a cabeça doía um pouco. Mas ela nem reclamava mais. Era assim todo dia. Limpeza, vassoura, lençol trocado, banheiro esfregado, frigobar checado. Repetição pura. Só que naquele dia, a rotina ia virar do avesso. Ela estava abaixada, limpando uma mancha no chão de mármore perto da porta 510, quando escutou um barulho seco, tipo um corpo caindo. Não foi barulho de copo, não foi barulho de móvel. Foi gente. Ela ficou imóvel por um segundo, tentando entender. Levantou devagar, prestando atenção. Nada. O corredor estava vazio, silencioso. Mas algo dentro dela a apertou, segurando. O balde com uma mão, ela foi andando rápido na direção do som. Quando chegou na curva do corredor, viu um senhor estirado no chão. Alto, cabelo grisalho, roupa social clara, a cabeça virada para o lado, a boca meio aberta, os olhos fechados. Ele não se mexia. Larissa largou tudo e correu até ele. Se ajoelhou. Tocou o rosto dele. Tava gelado. Tentou falar com ele, balançou levemente o ombro. Moço, tá me ouvindo? Nada. Nenhum gemido. O peito dele não subia, não descia. Ela sentiu o coração acelerar. Lembrou das aulas na faculdade. A primeira coisa era checar a respiração. Botou a mão no pescoço, depois aproximou o rosto do nariz dele. Nenhum sinal. Ali, ajoelhada no chão frio do hotel, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Abriu a camisa dele. As mãos tremiam, mas o foco era total. Começou as compressões no peito. Força, contagem, foco. 1, 2, 3, 30. Alternava com a respiração boca a boca. Não pensava em mais nada. Não sabia que, mais atrás, meio escondido num vão entre as colunas decorativas, um homem jovem assistia tudo. Terno escuro, aparência de quem tem dinheiro. Ele estava ali por acaso, indo para o quarto do pai. Quando viu a cena, parou. Quase foi ajudar, mas ficou impressionado com o jeito dela. A firmeza, a coragem, o foco. Ela era só uma funcionária do hotel, mas naquele momento parecia uma profissional experiente. Ele se encostou na parede, respirando devagar, com o coração acelerado. Aquela mulher tinha acabado de salvar alguém, e ele não tirava os olhos dela. A cena durou poucos minutos, mas para Larissa parecia uma eternidade. Depois de algumas sequências de massagem e respiração, o homem no chão deu um leve movimento. Fraco, mas real. Ela falou com ele de novo, mais firme. Seu moço, fica comigo. Tá voltando, tá tudo bem. Ela pegou o rádio no cinto, chamou a recepção gritando. Pediu para ligarem para a emergência, disse que um hóspede estava em parada cardíaca. A voz dela falhava, mas ela tentava manter a calma. Continuava o atendimento. O senhor abriu os olhos por um segundo. Tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu. Ela segurou a mão dele. O segurança do hotel chegou correndo. Quando viu a cena, parou sem saber o que fazer. Ela mandou ele esperar a ambulância e abriu espaço no corredor. Quando os paramédicos chegaram, ela explicou tudo em segundos. Falou da parada, do tempo de resposta, das compressões. Eles olharam para ela surpresos. Você é médica? Tô estudando. Faço medicina à noite. 4º ano. Os paramédicos seguiram com o atendimento e colocaram o senhor na maca. Um deles virou para ela. Se ele tá vivo, é por sua causa. Ela não respondeu. Só ficou ali, suando, tremendo,
meio sem entender o que tinha acabado de acontecer. O corredor parecia outro lugar agora. Silencioso, mas cheio de uma tensão que não dava para explicar. O senhor foi levado embora, e ela ficou ali, sentada no chão. Puxou o lenço do bolso, limpou o rosto. O uniforme estava sujo, a blusa amarrotada, o cabelo todo fora do lugar. Mas ela só queria respirar. O gerente do hotel apareceu minutos depois. Disse que estava orgulhoso, que ia relatar para o dono. Mas ela mal escutava. Só pensava se o homem ia ficar bem. Não sabia o nome dele, não sabia de onde era, nem se tinha família. Só queria saber se ele ia sobreviver. Do outro lado do corredor, o rapaz de terno ainda estava lá. Ninguém percebeu. Ele olhou para Larissa de longe. Algo tinha mudado nele também. No rosto não tinha mais só surpresa. Tinha admiração, encantamento. Mas ele não falou nada. Nem naquele dia, nem nos dias seguintes. Só ficou com aquela imagem gravada na cabeça. Larissa voltou para o depósito. Lavou as mãos, respirou fundo, trocou o uniforme. Tentou continuar o dia. Mas por dentro, nada mais estava igual. A ambulância chegou em menos de 10 minutos. Larissa estava encostada na parede, com a cabeça baixa, tentando controlar a respiração. O coração ainda batia rápido, a mão suava, mas ela já não tremia tanto. Quando os paramédicos empurraram a maca de volta pelo corredor, ela se afastou para dar espaço. Não queria ser o centro de nada, só queria saber se ele ia viver. 2 homens da equipe de emergência puxavam os fios, ajustavam o oxigênio e falavam rápido entre si. O homem idoso estava com um monitor preso no braço e um acesso no braço. Os olhos ainda fechados, mas a pulsação estava ali. Um deles olhou para ela e fez um sinal com o polegar. Isso foi tudo. Ela não precisava de mais. Nada naquele momento. Na recepção, o gerente do hotel tentava organizar tudo. Chamou um dos funcionários para revisar as câmeras, outro para checar os dados da reserva do hóspede. Larissa não sabia, mas naquele momento, o nome dele já tinha sido puxado no sistema. Alberto Andrade. Hóspede frequente, sempre no mesmo quarto, discreto. Ninguém sabia muito sobre ele, só que era reservado e que gostava de café preto sem açúcar. Enquanto isso, no andar de cima, Eduardo estava parado no mesmo lugar. Ainda de terno, ainda em silêncio, só que agora com um monte de coisas passando, na cabeça. Ele sabia que o pai estava naquele andar. Sabia que tinha ido visitar um amigo no quarto ao lado. E sabia que ia descer dali a pouco. Ver ele sendo levado numa maca, com tubos e fios, foi um soco no estômago. Eduardo desceu correndo. Quando viu a recepção movimentada, foi direto no gerente. Não disse quem era, só perguntou o que tinha acontecido. O gerente respondeu que um senhor tinha passado mal, mas que já estava sendo levado para o hospital. Ele nem terminou de ouvir, saiu e entrou num carro preto parado na frente. Pediu para o motorista seguir a ambulância. Na cabeça dele, só vinha a imagem do pai apagado no chão e da garota que apareceu do nada para salvar. No hospital, Alberto foi direto para a emergência. Estava consciente, mas fraco. O médico que recebeu o caso falou que ele teve sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Eduardo, que chegou logo depois, sentou na sala de espera com as pernas balançando sem parar. A cabeça girava. Ele ligou para a mãe de um amigo que era cardiologista e pediu para dar uma olhada pessoal no pai. Não queria arriscar. Enquanto isso, Larissa já tinha voltado a trabalhar. Passava pano no salão do café do hotel, mas a cabeça estava longe. Não conseguia esquecer o rosto do homem no chão, os olhos fechando, o som fraco da respiração voltando. Foi como se o corpo dela tivesse agido no automático, só que mais rápido do que a mente conseguia acompanhar. Ela tirou o celular do bolso e mandou mensagem para Ana, colega da faculdade. Acabei de usar RCP pela primeira vez. Cara teve parada, cardíaca no hotel. Salvei. Ana respondeu quase na hora. Como assim? Tá brincando? Não. Tô tremendo até agora. Você é foda. Larissa leu a mensagem e sorriu de leve.
mas durou pouco. O chão ainda parecia meio mole debaixo dos pés. Sentia que algo tinha mudado ali, mas não sabia exatamente o quê. Naquele mesmo dia, Eduardo ligou para a irmã, que morava fora do país. Contou o que tinha acontecido. Ela chorou do outro lado da linha. Ele falou da garota que tinha ajudado o pai. Uma funcionária do hotel? Perguntou a irmã. Sim, nem sei o nome dela. Mas ela sabia o que estava fazendo. Tipo, sabia mesmo. Vai agradecer, né? É óbvio. Só que não foi tão simples. Eduardo não sabia por onde começar. Se aparecesse de repente, ia parecer estranho. Ela podia ficar desconfiada. Então, decidiu voltar ao hotel como hóspede. Alugou um quarto no mesmo andar onde tudo aconteceu. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, ia ver ela de novo. Queria entender quem ela era, como sabia o que fazer, e por que aquilo tudo tinha mexido tanto com ele. 2 dias depois, ele chegou com uma mala de mão e cara de cansaço. O recepcionista nem questionou, só entregou a chave. Eduardo subiu, se instalou e ficou esperando. Passou a manhã sentado perto da porta, fingindo olhar o celular. Quando ouviu o barulho do carrinho de limpeza, o coração disparou. Larissa virou o corredor puxando o carrinho. O uniforme limpo, o cabelo preso num coque simples. Ela cantarolava baixinho, concentrada. Quando passou pelo quarto de Eduardo, ele abriu a porta como se fosse sem querer. Oi, disse ele com um sorriso meio tímido. Ela olhou, parou. Oi, precisa de alguma coisa? Na verdade, é que eu queria agradecer. Fiquei sabendo que foi você que ajudou um senhor aqui no hotel. Aquele que passou mal. Ela ficou muda por uns segundos. Não esperava aquilo. Ah, sim, eu estava por perto. E só fiz o que aprendi. Você salvou a vida dele. Eu vi. Quer dizer, vi uma parte. Você foi incrível. Ela abaixou os olhos, desconfortável com o elogio. Foi instinto. Só fiz o que precisava fazer. Eduardo sentiu que ela não gostava de muito papo. Então recuou. Desculpa, só queria dizer obrigado mesmo. Meu nome é Ricardo. Ela assentiu com a cabeça, ainda séria. Larissa. Prazer, Larissa. Ela deu um sorriso educado, daqueles rápidos, só para não parecer grossa, e seguiu com o carrinho. Eduardo ficou ali parado, assistindo ela se afastar. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha que conhecer alguém melhor. Mas sem pressa, sem mentiras, sem assustar. Enquanto isso, no hospital, o médico do Sr. Alberto confirmou que ele precisaria fazer alguns exames mais profundos. O ataque tinha sido sério, podia ter sido fatal. Se tivesse acontecido dentro do quarto, trancado, ou mesmo no elevador, não teria dado tempo. Larissa ainda não sabia quem era aquele homem. Não sabia que o filho dele tinha inventado um nome. E muito menos que o que começou como um susto ia virar o começo de uma história cheia de caminhos que ela nunca imaginou seguir. A ambulância já tinha saído do hotel fazia uns 20 minutos. O barulho da sirene ainda parecia ecoar na cabeça de Larissa, mesmo que o silêncio já tivesse voltado para o corredor. Ela estava ali parada, com o esfregão encostado na parede, como se tivesse esquecido onde estava. O cheiro forte do produto de limpeza, misturado com o perfume caro que ainda pairava no ar, fazia tudo parecer meio surreal. Mas não era sonho. Tinha acabado de acontecer de verdade. Ela olhava para o chão onde o homem tinha caído, como se esperasse ver algo ali, alguma resposta. Sei lá. Só via o piso brilhando, limpíssimo, como se nada tivesse acontecido. A ficha ainda não tinha caído. Ela tinha salvado uma vida, com as próprias mãos. O gerente do hotel chegou de novo, apressado. Dessa vez com um cara da segurança e uma moça da recepção atrás. Queria saber se estava tudo certo com a limpeza, se os hóspedes viram alguma coisa, se precisavam acionar algum tipo de seguro. Larissa respondeu tudo no automático. A cabeça dela estava lá no hospital com o homem. Já pegaram o nome dele? Ela perguntou, enquanto guardava os panos no carrinho. Alberto Andrade. Empresário, já ficou aqui várias vezes. Sempre, sozinho,
bem educado. Discreto, respondeu o gerente, olhando os registros no celular. Larissa repetiu o nome em voz baixa. Não soava familiar. E nem ia mesmo. Ela nunca teve tempo de ficar olhando o nome de hóspede. O foco era limpar, manter tudo no lugar, bater o ponto e correr para a faculdade à noite. Ela pegou o crachá que tinha caído no chão durante a confusão, limpou com um lenço e prendeu de novo na blusa. Na tela do celular, mais mensagens da Ana. Já saiu alguma notícia? O cara tá bem? Larissa, sério? Você tem noção do que fez? Ela não respondeu. Não sabia o que dizer. Só queria que tudo se acalmasse. Só que aquilo era só o começo. Lá no hospital, o Sr. Alberto estava num quarto da semi-intensiva, ainda fraco, mas com os sinais estáveis. Eduardo estava do lado, sentado numa poltrona dura, com o paletó jogado no braço da cadeira. Estava cansado. A barba começando a crescer no queixo, os olhos vermelhos de preocupação e falta de sono. Pai. Ele falou baixo, encostando no leito. O velho abriu os olhos devagar. Ainda parecia meio confuso. Onde eu tô? No hospital. O senhor teve um ataque. Mas tá tudo bem agora. Alberto tentou se mexer, mas o corpo não obedecia. Respirou, fundo e fechou os olhos de novo. Eduardo olhou pro teto. Era estranho ver o pai tão frágil. Sempre viu ele como alguém forte, seguro, daqueles que resolvem qualquer coisa só com uma ligação. Mas ali, deitado, ligado a aparelhos, ele parecia tão comum quanto qualquer outro ser humano. Vulnerável. E tudo que Eduardo conseguia pensar era naquela garota. A imagem dela ajoelhada no chão, fazendo massagem no peito do pai, não saía da cabeça. Não era só pela atitude. Tinha algo mais. Um jeito diferente. Ela não agiu como funcionária, nem como alguém tentando aparecer. Ela só fez, sem esperar nada. Naquela mesma tarde, Eduardo foi até a administração do hotel. Pediu para falar com o gerente. Queria saber o nome da garota que salvou o pai dele. O gerente olhou para ele com cara de quem estava em dúvida se podia dar essa informação. Olha, Sr. Eduardo, eu sei quem foi, claro, mas ela é nossa funcionária. Talvez seja melhor o senhor conversar direto com ela. Quer que eu a chame? Eduardo pensou por 2 segundos. Melhor não, ainda não. Só queria saber o nome. Larissa Moura. Ela trabalha aqui faz pouco mais de 1 ano. Boa funcionária, nunca deu problema. Estuda à noite, se não me engano. Medicina, né? Isso. Como o senhor sabe, Eduardo não respondeu. Agradeceu e saiu. Foi direto pro quarto. Precisava de um plano. Não sabia exatamente por que não. Queria se apresentar como filho do homem que ela salvou. Talvez fosse vergonha. Talvez medo de parecer arrogante. Ou talvez quisesse que ela gostasse dele pelo que ele era. E não por gratidão. Vai saber. Larissa, do lado dela, só queria voltar para a rotina. À noite tinha aula de patologia. Ainda ia ter que pegar metrô lotado, chegar em casa às 11 da noite, jantar o que tivesse na geladeira e dormir de roupa mesmo. Era assim quase todo dia. Ela não esperava prêmio, nem elogio. Só queria que o homem ficasse bem. Na aula, ela quase não prestou atenção. Só pensava se ele ainda estava no hospital, se ia se recuperar, se alguém tinha avisado a família dele. Quando saiu, ligou pro pai. Oi, filha. Tá tudo certo aí? Tá, pai. Corrido, mas tudo bem. E esse negócio do hotel que você falou mais cedo? Um senhor passou mal. Ataque cardíaco. Mas acho que ele vai ficar bem. Você ajudou, né? Tua mãe ia ter orgulho. Ela engoliu seco. Queria que ela tivesse visto. O pai do outro lado ficou em silêncio. Não precisava dizer nada. Aquilo já doía o suficiente. Enquanto isso, Eduardo mandou uma mensagem para a secretária. Preciso de informações sobre Larissa Moura. Ver se tem perfil online, redes, faculdade. Mas sem fazer contato direto.
Descrição total. A resposta veio 15 minutos depois com o básico. Nome completo, idade, curso e uma rede social bloqueada. Poucas fotos, nada chamativo. Ele ficou encarando a tela, pensando o que fazer. Decidiu voltar para o hotel na manhã seguinte. Sabia que ela estaria lá. Fingiu que tinha esquecido o cartão do quarto e foi até a recepção para pedir outro. E como ele esperava, viu Larissa passando com o carrinho. Ela nem olhou para ele. Estava concentrada, ouvindo música com um fone no ouvido. Parecia mais leve, como se o corpo ainda estivesse cansado, mas a alma um pouco mais tranquila. Eduardo respirou fundo. Precisava encontrar uma forma de falar com ela de novo, mas agora de verdade, sem mentiras. Só que ainda não era a hora. Algo dentro dele dizia que a história deles não ia ser simples. E não ia mesmo. O quarto do hospital estava silencioso. Só dava para ouvir o barulhinho do monitor marcando os batimentos e o leve chiado do ar-condicionado. Alberto estava acordado, deitado com o olhar fixo no teto. A cabeça ainda meio pesada, mas já dando conta de lembrar as coisas aos poucos. Lembrava de estar andando pelo corredor do hotel, de repente um aperto no peito, e depois, mais nada. Do lado da cama, Eduardo mexia no celular, respondendo e-mails da empresa. Tentava se distrair, mas a mente não estava ali. Desde que viu o pai caído e a garota do hotel ajudando, alguma coisa nele tinha virado do avesso. Alberto virou o rosto e olhou para o filho. O que foi, menino? Tá parecendo que tá carregando o mundo nas costas. Eduardo deu um meio sorriso, guardou o celular e puxou a cadeira mais perto da cama. Fiquei com medo de te perder, pai. Eu também, mas tô aqui, né? Meio quebrado, mas inteiro. Ele respirou fundo e olhou pro teto de novo. E essa moça, como é o nome dela mesmo? Larissa. Ah, sim, Larissa. Uma anja, né? Eduardo ficou em silêncio. Ele ainda não tinha contado tudo pro pai, nem que tinha visto a cena toda, nem que já tinha falado com ela 2 vezes. Ainda estava processando. Não sabia como explicar sem parecer estranho. Alberto virou de lado, encarou o filho com mais firmeza. Eduardo, me escuta. Quando eu estava caído lá, eu lembro de ouvir uma voz, firme, jovem. E depois senti o peito doer de novo, mas era diferente. Era como se alguém tivesse me puxando de volta. Aquela garota, ela me trouxe de volta. Eduardo só assentiu com a cabeça. Não sabia o que dizer. O pai continuou. Sabe, teve uma época da minha vida que eu achava que nada mais podia me surpreender. Já vi muita coisa, já passei por muita coisa. Mas isso foi outra coisa. E tem mais uma coisa que você precisa saber. Eduardo se ajeitou na cadeira. O que foi? Alberto respirou fundo, como se estivesse tirando algo de dentro depois de muito tempo guardado. A Larissa me lembra alguém. Como assim? A mãe dela. Eu conheci. O silêncio foi imediato. Eduardo arregalou os olhos. Espera aí. Como? Assim? Isso mesmo que você ouviu. Eu conheci a mãe dela. Há muito tempo. A gente teve uma história. Foi antes de eu conhecer sua mãe. Eu era novo. Estava começando no ramo dos transportes. E conheci uma moça chamada Helena Moura. Linda. Inteligente. Forte. Ela trabalhava num escritório que prestava serviço para uma das empresas que eu gerenciava na época. Eduardo estava pasmo. Ficou em pé, andando devagar pelo quarto. E por que você nunca falou disso? Porque não sabia. Ela desapareceu. Sumiu do nada. Um dia ela não foi mais trabalhar. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Anos depois, fiquei sabendo que ela tinha se mudado para o interior com a filha. Só que nunca fui atrás. Eduardo parou e olhou para o pai com o queixo travado. Pai, você tá me dizendo que pode ser pai da Larissa? Não sei. Eu nunca soube se a filha era minha ou não. Nunca tive certeza. E como Helena nunca procurou, eu deixei pra lá. Eduardo esfregou o rosto com as 2 mãos, tentando entender o que estava acontecendo. Tudo estava virando uma bagunça. Tá dizendo que talvez
Eu seja irmão dela? Eu disse talvez. Eu não tenho certeza de nada. E nem sei se é a mesma Helena. Pode ser outra. Mas quando ela falou o nome completo, Moura, e pelo jeito dela, me bateu forte. Eduardo sentou de novo com os olhos vidrados no nada. Isso muda tudo. Calma. Antes de fazer qualquer suposição, a gente precisa saber mais. Descobrir quem é a mãe dela. Falar com a menina com jeito, sem assustar. Eduardo balançou a cabeça devagar. Tudo o que estava construindo na cabeça dele, a ideia de conhecer Larissa melhor, de talvez viver alguma coisa com ela, agora parecia perigoso, errado. Enquanto isso, Larissa estava na casa dela, sentada no sofá com o notebook no colo, estudando para uma prova. O pai chegou do trabalho, jogou a mochila no canto e pegou uma água. E aí, filha? Tudo certo? Tô tentando, né? Ele se sentou na poltrona e ficou olhando para ela por um tempo. Tava pensando... A sua mãe... Ela chegou a te contar mais coisa antes de ir embora? Larissa parou de digitar. Por quê? Sei lá. Tava lembrando de uns tempos antigos. Ela nunca falou sobre a família dela. Nem dos pais. Nem de onde veio. Só dizia que queria esquecer o passado. Eu também não sei. Só lembro dela com você. E depois... Bom, você sabe. O clima ficou pesado. A mãe de Larissa tinha ido embora. Quando ela era criança, sem dar explicações. O pai segurou tudo sozinho, criou ela como pôde. Nunca quiseram mexer muito nesse passado. Mas agora, sem nem imaginar, a verdade estava voltando à superfície. No dia seguinte, Eduardo voltou ao hotel, a cabeça fervendo. Decidiu que ia conversar com Larissa, mas com calma. Queria entender quem ela era de verdade. Mas quando ela apareceu no corredor, com o carrinho de limpeza e o cabelo preso, ele travou. Só ficou olhando. O coração acelerado, o pensamento confuso. Ela sorriu de leve, educada. Passou por ele como se fosse só mais um hóspede qualquer. Ele respirou fundo. Sabia que ia ter que abrir esse assunto logo. Só não fazia ideia de como. Eduardo passou a manhã toda andando de um lado para o outro dentro do quarto do hotel. Tava nervoso. Tinha decidido que ia falar com Larissa de novo, mas não como o filho do homem que ela salvou. Ia inventar um motivo qualquer. Algo que parecesse casual, leve, só para puxar conversa. Queria ouvir mais sobre ela, saber da vida dela, confirmar se tudo aquilo que o pai disse fazia sentido ou se era só coincidência da cabeça de um homem, recém-saído de uma emergência. Ele não parava de pensar naquilo. E se fosse verdade? E se a mãe dela fosse mesmo a Helena do passado do pai dele? Aquilo podia mudar tudo. A cabeça dele girava com 1000 perguntas. Mas antes de qualquer coisa, ele precisava se aproximar dela de um jeito que não fosse esquisito. Só que quanto mais pensava, mais enrolado ficava. Até que teve uma ideia. Ligou para a recepção e pediu para falar com o gerente. Oi, tudo bem? Então, tô hospedado aqui e estava querendo conversar com alguém sobre um projeto, uma ação social da minha empresa. Queria ver se o hotel tem interesse em apoiar ou ceder espaço para uma apresentação. O gerente, todo solícito, respondeu animado. Ah, claro. Podemos marcar uma reunião. Tenho certeza de que a administração vai se interessar. Na verdade, pensei em algo mais informal. Será que tem alguém da equipe de funcionários que já trabalhou com campanhas assim? Alguém que possa me dar umas ideias? Campanhas sociais? De saúde, por acaso? Isso. Algo voltado para primeiros socorros, educação básica, esse tipo de coisa. O gerente deu uma risadinha pelo telefone. Olha, nesse caso você teve sorte. Uma das nossas funcionárias faz medicina. Acho que ela pode te ajudar. Ótimo. Você acha que ela toparia conversar comigo? Posso perguntar. O nome dela é Larissa. Eduardo fingiu surpresa. Ah, legal. Vi ela por aqui outro dia. Super educada. Quer que eu fale com ela e vejo se ela pode te encontrar depois do expediente? Perfeito. Desligou o telefone com as mãos suando.
A ideia era simples: fingir que queria montar uma ação social. Uma desculpa para puxar assunto, ouvir mais sobre a vida dela e talvez descobrir alguma coisa sobre a mãe. Mas no fundo ele sabia que não era só isso. Tinha algo nela que mexia com ele de um jeito que nem ele entendia ainda. No final da tarde, o gerente chamou Larissa no vestiário, enquanto ela trocava o uniforme. Larissa, tem um hóspede querendo conversar com você. Diz que tá com uma ideia de projeto e queria ouvir sua opinião. Falei que você faz medicina e ele achou perfeito. Ela franziu a testa. Hóspede? Um jovem, bem educado. Disse que viu você outro dia no corredor. Tá hospedado no 5º andar. Nome dele é... Ricardo. Larissa pensou um pouco. Não lembrava direito de quem era. Mas aceitou. Tá, eu falo com ele. Mas só depois do expediente. Tenho aula à noite. Claro, ele vai te esperar no café da esquina, aquele da rua de trás. Ela assentiu, terminou de se arrumar e saiu. No caminho, foi tentando entender o que podia ser aquilo. Um projeto social? Por que um cara rico ia querer a opinião de uma faxineira? Algo não fechava. Mas a curiosidade falou mais alto. Eduardo já estava no café. Sentado numa mesa no canto, pediu um café preto e um pão de queijo só para parecer que estava ali por acaso. Quando viu Larissa chegando, o coração dele deu um pulo. Ela usava uma camiseta simples, calça jeans e um tênis gasto. Cansada, mas com aquele olhar firme. Ela se aproximou da mesa, meio desconfiada. Oi, você que queria conversar comigo? Sim, Ricardo. A gente se esbarrou outro dia no hotel. Eu vi que você trabalha lá e fiquei sabendo que estuda medicina. Tava pensando num projeto e achei que talvez você pudesse me ajudar. Ela puxou a cadeira e sentou devagar. Pode falar. Eduardo fingiu puxar um bloco de anotações da mochila. A ideia é assim: montar uma pequena ação de saúde em bairros com pouca estrutura. Mostrar noções básicas de primeiros socorros. Ensinar o que fazer em emergências. Tipo o que você fez outro dia. Larissa arregalou os olhos. Você estava lá? Não vi tudo. Só cheguei no final. Mas vi o suficiente. Aquilo que você fez foi incrível. Ela respirou fundo, desconfiada. E por que você quer fazer isso? Minha empresa tem um braço social, mas nunca soubemos como fazer algo de verdade, sabe? E depois de ver aquilo, eu pensei: talvez a gente esteja começando do jeito errado. Em vez de vir com grana e propaganda, por que não ouvir quem entende? Ela ficou em silêncio por uns segundos. Tomou um gole da água que o garçom tinha deixado. Olhou nos olhos dele. Isso parece legal, mas também parece estranho. Um cara com cara de empresário, hospedado num hotel de luxo, querendo minha ajuda. Por quê? Eduardo respirou fundo. Sabia que não podia forçar demais. Porque você sabe o que tá fazendo. E porque, sei lá, eu senti que podia confiar em você. Larissa levantou uma sobrancelha. Olha, eu não sou bom com palavras, mas não tô aqui pra te enrolar. Só queria ouvir sua opinião. Saber o que você acha que funciona numa ação assim. Ouvir quem vive a realidade de verdade. Ela deu um leve sorriso. Tá. Se for pra ajudar gente que precisa, eu topo conversar. Eduardo sorriu de volta. Mas por dentro, o peito dele estava apertado. Aquilo estava dando certo demais. Ele estava conseguindo o que queria. Se aproximar. Só que cada vez que olhava para ela, a dúvida crescia mais. Será que ela era mesmo filha da mulher que o pai dele conheceu? No passado, eles seguiram conversando por quase 1 hora. Ela contou como entrou na faculdade, falou da rotina puxada, dos plantões, do sonho de trabalhar com emergência. Eduardo escutava tudo com atenção. E a cada palavra ficava mais preso. Não era só curiosidade, era admiração. Era outra coisa surgindo ali, meio sem querer. Quando o relógio bateu 6:30, ela se levantou. Preciso ir. Tenho aula. Posso te acompanhar até a estação? Pode. Os dois saíram do café e seguiram pela calçada. A conversa foi mais leve. No caminho, ele falou que tinha crescido em São Paulo, que herdou a empresa da família e que agora queria fazer algo que tivesse mais sentido.
Ela não comentou nada sobre a mãe. Ele também não perguntou. Mas ali, naquela caminhada simples, alguma coisa nasceu. Um tipo de conexão que os dois sentiram, mas não conseguiram explicar. Era só o começo. Mas já estava claro que as coisas iam ficar mais complicadas. Muito mais. Larissa estava com o fone no ouvido e a mochila no colo. O vagão do metrô balançava, cheio de gente voltando do trabalho, e ela encarava o vidro como se enxergasse alguma coisa lá fora, mas não via nada. A cabeça estava em outro lugar. Pensava no tal Ricardo, o hóspede do hotel que tinha, aparecido com aquele papo de ação social. Tinha alguma coisa naquele cara que ela não conseguia decifrar. Não parecia só mais um empresário tentando parecer bonzinho. Tinha um jeito meio perdido no olhar dele. Um interesse verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, esquisito. Parecia que ele estava escondendo alguma coisa. Ela chegou na faculdade atrasada. Entrou na sala quase sem fazer barulho. Sentou no fundo e abriu o caderno. Tentou se concentrar, mas não deu. Toda hora voltava para a conversa no café. O jeito como ele escutava, como parecia prestar atenção, de verdade. E sem querer, se pegou sorrindo sozinha. No dia seguinte, acordou cedo e foi direto para o trabalho. Quando entrou no hotel, o uniforme ainda amassado e o cabelo preso daquele jeito rápido, viu o gerente chamando do outro lado da recepção. Larissa, o rapaz do 5º andar passou aqui mais cedo. Disse que queria marcar outra conversa com você. Ela franziu a testa. De novo? É. Parece que ele gostou da sua visão do projeto. Deixou até um cartão com o número. Tá aí. Ela pegou o cartão. Nada de empresa, logo ou sobrenome. Só um nome. Ricardo. E um número de celular. Guardou no bolso sem dizer nada. Passou o dia todo limpando os quartos do 2º e 3º andar. Na pausa pro almoço, sentou num cantinho nos fundos do hotel e mandou mensagem. Oi, aqui é a Larissa. O gerente disse que você queria conversar de novo. Que dia seria? 2 minutos depois, chegou a resposta. Oi, que bom que você mandou MSG. Podemos nos ver hoje à tarde? No mesmo café? Ela pensou, respirou fundo e respondeu. Tá bom, às 17 horas. E foi. Chegando lá, ele já estava esperando. Dessa vez sem terno, só com uma camisa de botão e jeans. Parecia mais à vontade. Quando ela entrou, ele levantou rápido e fez aquele gesto meio bobo de puxar a cadeira. Que bom que você veio. É, eu tava curiosa. Curiosa com o quê? Com você. Ele riu, meio surpreso. Sério? Esse papo todo de projeto social me parece real, mas também parece que tem outra coisa por trás. Você não é só mais um cara querendo fazer caridade pra sair bonito na foto, é? Não. Definitivamente não. Ela cruzou os braços, olhando direto nos olhos dele. Então o que você quer comigo? Eduardo ficou em silêncio por uns segundos. Pensou em dizer a verdade. Que tinha visto ela salvar o pai dele. Que estava tentando descobrir se ela era filha da mulher que o pai dele conheceu há anos. Que talvez eles fossem até parentes, mas não conseguiu. A boca travou. Eu quero entender você. É isso. Ela se surpreendeu com a resposta. Me entender? Sim. Você é diferente. Eu tô cercado de gente que fala bonito, que tem currículo cheio, mas você vive de verdade. Você viu alguém morrendo e não hesitou. Salvou. E depois voltou a limpar quarto como se fosse nada. Isso não é comum. Ela abaixou os olhos. Mexeu na borda do copo d'água. Não é nada demais. Eu só não podia deixar o homem morrer. Ali. Se fosse meu pai, eu ia querer que alguém fizesse o mesmo. Ele assentiu. Mesmo assim, muita gente não faria. Você fez. Ficaram em silêncio um tempinho. A conversa deu uma esfriada, até que ele soltou. Você já pensou em fazer residência? Em emergência, quando se formar? Já. É minha primeira opção. Vai ser uma das melhores médicas do país, Larissa. Ela soltou uma risada curta. Calma aí. Nem terminei ainda.
Ainda nem entrei no internato. Tá longe. Mas você tem o que precisa. Não é só estudo, é instinto. Ela olhou para ele de um jeito diferente agora. Como se, pela primeira vez, acreditasse um pouco mais em si mesma. Quando deu o horário, ela se levantou. Preciso ir. Hoje é aula de anatomia. E o professor não alivia. Posso te acompanhar de novo? Pode. Mas sem esse papo de entender. Você. Tá. Senão eu fujo. Os dois saíram rindo. Caminharam devagar até a estação. No meio do caminho ele perguntou: Você mora com quem? Com meu pai, só nós dois. Minha mãe foi embora quando eu era criança. Você lembra dela? Ela balançou a cabeça. Pouco. Lembro do cheiro. De uma blusa vermelha que ela usava. E do jeito que ela penteava meu cabelo. Mas o rosto já tá meio apagado na memória. Eduardo sentiu um nó na garganta. Aquilo podia ser uma pista. Podia ser a mesma Helena que o pai conheceu. Mas, de novo, não falou nada. Ainda não era a hora. Quando chegaram na estação, ela se virou para ele. Olha, Ricardo, eu gostei de conversar com você. Mas se você tiver alguma segunda intenção, é melhor parar agora. Não tenho. Mesmo? Mesmo. Eu só quero te conhecer. Ela deu um sorriso de canto. Tá. Então a gente se fala. Entrou na estação e sumiu no meio da multidão. Eduardo ficou parado na calçada, olhando até ela desaparecer. E foi aí que sentiu. Tava envolvido. De verdade. Só não sabia como sair dessa sem se enrolar todo. Porque ele não era só Ricardo. E ela não era só uma garota qualquer. Na manhã seguinte, Larissa estava passando pano no saguão do hotel. Tinha dormido pouco e estava de mau humor, mas tentava se concentrar no trabalho. Tinha muito movimento naquele dia. Um grupo grande de hóspedes tinha chegado para um evento, e ela já tinha recebido aviso de que o pessoal ia precisar acelerar as limpezas. Era correria o dia inteiro. Ela estava com a cabeça abaixada, focada, no chão, quando escutou alguém se aproximando. Levantou os olhos e viu ele. Ricardo. Outra vez. Eduardo estava de camisa branca dobrada até o cotovelo, jeans escuro e um tênis limpo demais para quem dizia andar pelas ruas da cidade. Tinha algo nele que não batia com aquele papo simples que ele tentava vender. Mas, ainda assim, o jeito dele não era forçado. Era natural. Ele estava ali de novo. E dessa vez, com um sorriso tímido e um copo de café nas mãos. Trouxe café, para você. Larissa parou de esfregar o chão e cruzou os braços. Vai começar a me seguir todo dia agora? Não. Só hoje. Ela ficou olhando para ele. Não respondeu, mas também não foi embora. E por que hoje? Porque eu queria te fazer um convite. Ela se ajeitou, largou o esfregão no canto. Que tipo de convite? Eu queria que você fosse comigo num evento. Coisa simples, um jantar beneficente. Vai ter gente de várias áreas da saúde, médicos, pesquisadores, pessoal envolvido em projetos sociais. Achei que você podia gostar. Pode ser uma boa oportunidade para você. Larissa franziu o senho desconfiada. Eu, num jantar cheio de médico importante? Você tá zoando comigo? Não tô falando sério. Você tem muito mais a dizer do que muita gente que vai estar lá. Ela riu, meio sarcástica. Eu limpo o chão do hotel. Não tenho nem roupa para esse tipo de lugar. Isso é o de menos. Eu te ajudo com isso. Você vai me emprestar um vestido? Não, mas posso te levar para escolher um. Como um agradecimento. Ela virou o rosto olhando para o saguão cheio de gente entrando e saindo com malas. Isso tá muito estranho. Você tá tentando me agradar demais, e eu nem sei quem você é de verdade. Só sei que você se chama Ricardo, e que, por algum motivo, tá sempre por aqui. Eduardo ficou sério. Engoliu seco. Pensou em dizer: Meu nome não é Ricardo. Eu sou o filho do homem que você salvou, e talvez você seja filha da mulher que meu pai nunca esqueceu. Mas não disse. Você tá certa em desconfiar. Mas juro, não tem má intenção aqui. Eu só...
Quero te mostrar que você pode estar nesses lugares também. Que você não precisa ficar escondida no corredor de hotel a vida inteira. Ela abaixou os olhos. Aquilo mexeu com ela. Porque, no fundo, era isso que ela sentia às vezes. Que por mais que estudasse, por mais que se esforçasse, ia continuar sendo só a faxineira do hotel que tenta ser médica à noite. Quando é esse jantar? Sexta, às 8. É num espaço de eventos no centro. Eu te busco. Se quiser, a gente sai mais cedo para ver o vestido. Ela deu um passo para trás. Isso é um teste? O quê? Sei lá. Você quer ver se eu sei me comportar num lugar desses? Eduardo riu. Não. Eu só quero estar lá com você. Ela ficou um tempo em silêncio. Respirou fundo, olhou de novo pro chão e depois para ele. Tá bom, mas só porque parece que você não vai desistir. Não vou mesmo. E eu escolho o vestido. Nada de coisa cara. Não quero te dever nada. Combinado. Naquela tarde, depois do expediente, Larissa passou no shopping perto da estação. Entrou, sozinha, numa loja popular. Procurou algo simples, bonito, mas que fosse a cara dela. Achou um vestido preto, sem muito brilho, de alça fina. Custou mais do que ela gostaria de gastar, mas pensou que talvez valesse a pena. Na sexta-feira, às 7 da noite, ela estava pronta. O cabelo solto, uma maquiagem leve feita com os produtos que tinha em casa. O pai dela, sentado no sofá, ficou olhando com um sorriso orgulhoso. Tá linda, filha. Nem tô acostumada com isso. Quem é esse rapaz mesmo? Um cliente do hotel? Disse que tem um projeto social e me convidou para um jantar. Só isso. Você confia nele? Ainda não. Mas vou descobrir hoje. Eduardo chegou pontualmente. Quando Larissa desceu, ele travou. Não sabia o que dizer. Só abriu a porta do carro para ela sem tirar os olhos. No caminho, o silêncio foi tranquilo. Nenhum dos dois parecia nervoso, só curiosos um com o outro. Quando chegaram no evento, o salão estava cheio de gente arrumada, garçons circulando com bandejas, música ambiente e aquele clima de tudo no seu lugar. Larissa entrou com o queixo erguido. Mesmo com o olhar de algumas pessoas, ela não se encolheu. Segurou firme a bolsa pequena e caminhou ao lado de Eduardo como se estivesse acostumada àquilo. Ele apresentou ela para alguns convidados. Disse que ela era estudante de medicina e que trabalhava com ele em ideias de projetos sociais. Larissa ficou surpresa com a naturalidade que ele falava aquilo. Por um instante, acreditou também. Durante o jantar, um médico cardiologista se aproximou da mesa deles. Ricardo, esse é o cara que eu te falei, Dr. Marcos. Ele é referência em atendimento pré-hospitalar. O doutor cumprimentou Larissa e perguntou se ela já tinha tido contato com emergências. Só uma, por enquanto. Mas foi o suficiente para eu saber que é isso que eu quero para minha vida. Eduardo ficou olhando para ela enquanto ela falava. E percebeu. Ela não precisava da ajuda dele. Ela só precisava ser notada. E ali, naquela noite, isso finalmente estava acontecendo. Quando saíram do evento, ele parou o carro em frente à casa dela. Os dois ficaram quietos por um momento, até que Larissa quebrou o silêncio. Obrigada. Por me levar. Por não me tratar como uma coitada. Nunca achei que você fosse. Ela sorriu. Abriu a porta do carro, mas antes de sair, falou sem olhar. Para ele. E se um dia você resolver me contar quem você é de verdade, eu vou escutar. E entrou, deixando ele ali, parado, com um sorriso meio torto e um coração apertado. No sábado de manhã, Larissa acordou cedo, mesmo cansada. O vestido, que usou na noite anterior, ainda estava pendurado atrás da porta, e o brilho nos olhos dela continuava ali. Ela não era do tipo que se iludia fácil, mas não dava para fingir que aquele jantar não tinha mexido com ela. Tinha se sentido vista. E não só por causa do vestido bonito ou do ambiente chique. Era pela forma como Eduardo, ou Ricardo, como ela ainda achava que se chamava, tratou ela a noite toda. Com respeito, com admiração. Como se ela já fosse médica. Como se ela já tivesse conseguido.
Mas nem todo mundo reagiu da mesma forma. No intervalo da aula da faculdade naquele sábado à tarde, enquanto ela tomava café com a amiga de turma, Natália, a conversa descambou para o lado do tal empresário misterioso. Então quer dizer que agora você anda com gente de evento chique? Natália falou, meio rindo, meio querendo cutucar. Larissa deu de ombros. Fui convidada, só isso. Não é como se fosse rotina. E quem é esse cara? Hein? Você fala dele como se fosse só um conhecido, mas tem coisa aí. É só um cliente do hotel. Ele apareceu com uma proposta de projeto social. Começamos a conversar e virou amizade. Amizade. Sei. Que foi? Natália cruzou os braços e se encostou na mesa. Sei lá, tem alguma coisa esquisita nisso tudo. O cara aparece do nada. Diz que quer montar um projeto e já te leva em jantar cheio de médico e empresário? Você nem conhece ele direito. Larissa ficou em silêncio por um instante. Aquilo já tinha passado pela cabeça dela também. Mas ouvir em voz alta fez tudo parecer mais confuso. Eu tô de olho, mas ele foi legal comigo. Me ouviu. Me tratou bem. Não tentou nada. Ainda, né? Natália, para. Você tá exagerando. Tô não. Só tô te lembrando que o mundo não é tão bonzinho assim. Naquela noite, enquanto estudava em casa, Larissa pegou o celular e abriu o perfil de Ricardo no WhatsApp. Não tinha foto. Nenhuma. Nem status. Isso já era estranho. Nem dava pra saber o sobrenome dele. Tudo o que ela sabia era o que ele contou. E podia muito bem ser mentira. Ela até cogitou procurar no Google, mas com um nome comum assim ia ser impossível. E por mais que uma parte dela quisesse confiar, a outra parte já estava criando 1000 perguntas. No outro lado da cidade, Eduardo também estava pensativo. Estava sentado na varanda do apartamento, olhando para o celular como se ele fosse dar alguma resposta mágica. A verdade é que ele não sabia mais quanto tempo conseguiria segurar aquela mentira. Ou melhor, aquela omissão. O pai dele, Alberto, já estava em casa, se recuperando bem. Tinha perguntado várias vezes se ele já tinha falado com Larissa. Eduardo enrolava, desviava o assunto. Dizia que estava esperando o momento certo, só que esse momento certo parecia nunca chegar. Você não entende, pai. Eu me aproximei dela do jeito errado. Eu usei uma desculpa. Criei um personagem. Agora se eu conto tudo, como ela vai confiar em mim? Alberto, do sofá, respondeu sem olhar para ele. A verdade sempre pesa menos do que a mentira, filho. Eduardo sabia que o pai estava certo, mas dizer que o nome dele não era Ricardo, que ele era filho do homem que ela salvou, e pior, que talvez ela fosse filha da ex do pai dele, isso podia ser demais para digerir de uma vez só. Na segunda-feira, Larissa estava organizando os produtos de limpeza no depósito do hotel quando o gerente entrou com uma expressão meio desconfortável. Larissa, posso falar rapidinho? Claro. Lembra do rapaz que você ajudou? O senhor mais velho? O Alberto? Isso. Ele ligou pra cá. Queria seu contato. Disse que queria te agradecer pessoalmente. Larissa parou o que estava fazendo. E o senhor passou? Não. Achei melhor perguntar antes. Obrigada. Ela ficou ali, em pé, segurando uma garrafinha de desinfetante, sem saber o que pensar. O tal Alberto queria falar com ela. E o filho dele? Ninguém sabia quem era. Será que ela já tinha conhecido e não sabia? Será que esse Ricardo era só um amigo de verdade? Ou tinha alguma ligação mais profunda nessa história? Na dúvida, decidiu perguntar. Naquela mesma noite mandou uma mensagem curta. Oi, posso te fazer uma pergunta? Eduardo respondeu em segundos. Claro. Você conhece o homem que eu salvei no hotel? O Sr. Alberto? A resposta não veio na hora. Ela ficou olhando para o celular esperando. Minutos passaram. O coração dela batendo forte. E nada. Ele só respondeu meia hora depois. Conheço sim. Foi só isso. Larissa franziu a testa.
Aquilo confirmou tudo o que ela suspeitava. E por que nunca me disse isso? Silêncio de novo. Do outro lado, Eduardo encarava a tela do celular com as mãos suando. Ele sabia que não tinha mais como fugir. Respirou fundo e digitou: porque eu sou filho dele. Larissa sentiu como se o chão tivesse saído debaixo dos pés. Ela leu a mensagem 2 vezes, como se não tivesse entendido, mas era claro, e era exatamente o que ela estava começando a desconfiar. Fechou o aplicativo e largou o celular na cama. Ficou parada, sentada, olhando para o nada. Ele mentiu. Desde o começo, usou outro nome. Escondeu quem era. Inventou uma história para se aproximar. Aquela sensação boa que ela tinha sentido nos últimos dias virou um vazio gelado no peito. E junto com ele, uma pergunta apareceu e ficou martelando. Por quê? Larissa passou a noite acordada. O celular ficou do lado dela na cama, como se estivesse esperando mais alguma mensagem, alguma explicação que não veio. Só aquela frase, curta e direta. Porque eu sou filho dele. Pronto. Bastou isso para desmontar tudo o que ela estava começando a sentir. Ela levantou no domingo cedo com a cabeça cheia. Foi até a cozinha, preparou um café forte e sentou à mesa. Sem vontade de nada. O pai dela apareceu na porta, coçando os olhos e bocejando. Que cara é essa? Não dormi. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou por alguns segundos. Lembra do cara que eu te falei? O tal Ricardo? O do hotel? Lembro. O nome dele não é Ricardo. Ele mentiu. Ele é o filho do homem que eu salvei, o pai. Ficou em silêncio. Sentou na cadeira em frente a ela. E você tá brava? Tô. Mas não só isso. Ela baixou a cabeça, segurando a xícara com as 2 mãos. Eu tava gostando dele. Aquilo saiu baixinho, quase como um segredo que ela nem queria ouvir em voz alta. O pai olhou com calma. Passou a mão na barba por fazer e soltou um suspiro. Às vezes a gente se aproxima das pessoas pelos motivos errados. E mesmo assim dá certo. Mas ele mentiu, pai. Desde o começo. Ele teve chance de contar e não contou. Talvez ele também tenha tido medo. Larissa deu um meio sorriso irônico. Medo? De quê? De você achar que ele só queria te agradecer? Ou se aproveitar da situação? Ou de parecer um playboy tentando consertar o mundo? Ela ficou em silêncio. No outro lado da cidade, Eduardo andava de um lado para o outro dentro do apartamento, a cabeça fervendo. Ele sabia que tinha estragado tudo. Podia ter contado no primeiro encontro, podia ter sido honesto desde o início. Mas não foi. E agora, tinha certeza que ela não ia querer mais olhar na cara dele. Pegou o celular, abriu a conversa com Larissa e começou a digitar. Eu devia ter contado antes. Eu errei. Mas quero que você saiba que o que eu sinto por você é de verdade. Apagou, reescreveu. Larissa, me desculpa. Eu me aproximei mal. Tentei te conhecer do jeito errado, mas não foi mentira o que eu senti. Apagou de novo. Nada parecia bom o bastante. No fim, guardou o celular no bolso e decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Foi até o hospital visitar o pai, sem pressa, só para conversar. Chegando. Lá, Alberto estava tomando café com leite na lanchonete da recepção. Já tinha alta há dias, mas fazia questão de ir lá de vez em quando para agradecer à equipe. E aí? Disse ele vendo o filho chegar. Dei mancada, pai. Alberto olhou para ele, sério. Com a Larissa, Eduardo sentou do lado dele e ficou em silêncio por um tempo. Eu me aproximei usando outro nome. Falei de projeto social só para ter um motivo para conversar com ela. E agora ela descobriu tudo. E eu não sei o que fazer. Você gosta dela? Gosto, de verdade. Então corre atrás. E se ela não quiser nem me ver, pelo menos você vai ter tentado. Na segunda-feira, Larissa foi trabalhar de novo. Rosto sério, sem fone no ouvido, sem pressa nas mãos. Manteve a cabeça baixa o tempo inteiro. Tentava parecer que estava tudo normal, mas o coração estava uma bagunça.
Foi no fim da tarde que o gerente chamou ela na recepção. Larissa, o rapaz tá aí? Ela não entendeu de primeira. Que rapaz? O Eduardo. O filho do senhor Alberto. Ela travou. Ele tá aqui? Tá lá fora. Disse que só quer falar com você. Rapidinho. Ela ficou parada por uns segundos. Pensou em fugir pelos fundos. Mas algo dentro dela disse para encarar. Saiu do hotel e viu ele ali, encostado no carro, de cabeça baixa. Quando ela apareceu, ele levantou o olhar. A expressão era de culpa, mas também de esperança. Oi, disse ele sem se aproximar. Por que você fez isso? Ele respirou fundo. Porque eu queria te conhecer, de verdade. Porque quando eu te vi salvando meu pai, eu percebi que você era diferente. E porque eu me senti pequeno perto de você. E eu quis estar perto. Ela cruzou os braços. Então você mentiu. Eu menti sobre o nome. Sobre a intenção, não. Eu não sabia que ia me envolver, mas me envolvi. E se eu tivesse descoberto isso de outro jeito? Se alguém tivesse vindo me contar? Como eu ia confiar em você depois? Eu sei. Você tem todo o direito de estar brava. Mas eu tô aqui. Pra te pedir desculpa. Pra dizer que o que eu sinto por você é real. Eu não tô aqui porque você salvou meu pai. Tô aqui porque você me salvou também. De uma vida vazia, sem propósito. Ela não esperava aquilo. Foi pega de surpresa com as palavras dele. Por um momento não sabia se queria abraçar ou dar um tapa. E agora? Vai sumir de novo? Vai continuar escondendo coisa? Não. Agora, eu sou o Eduardo. Só Eduardo. Sem disfarce. Sem joguinho. Ela suspirou. Deu um passo para trás. E disse: Eu ainda tô magoada. Mas eu não te odeio. E isso já é alguma coisa. Ele sorriu aliviado. É mais do que eu esperava. Ela sorriu de volta, mesmo contra a vontade. E foi ali, naquela confusão de sentimentos, que os dois perceberam. Não dava mais para fingir. Já estava acontecendo. A admiração virou carinho. O carinho virou sentimento. E o sentimento não dava mais para segurar. Era uma quarta-feira à tarde quando Larissa teve que ir ao hospital da faculdade fazer um trabalho prático. Não era aula. Era um rodízio opcional com um grupo pequeno. Ela já estava no 4º ano, então começava a ter mais contato com pacientes, mesmo que sob supervisão. Passava de sala em sala com jaleco, prancheta e aquele jeito meio inseguro, de quem ainda estava se acostumando com o ambiente. Numa das alas de recuperação, a enfermeira chamou. Larissa, vem comigo aqui rapidinho. Esse senhor chegou semana passada. Teve um infarto, mas tá melhor. Vê se consegue puxar uma conversa com ele. Tenta aplicar aquela escala que a gente treinou ontem, lembra? Lembro sim, respondeu ela, já se aproximando da porta. Quando entrou no quarto, o ar parou no tempo. O homem deitado na cama, lendo um jornal, era Alberto. O mesmo homem que ela tinha socorrido no chão frio do hotel. O pai de Eduardo. O pai do Ricardo. Ele olhou para ela e por um instante ficou em silêncio. Depois tirou os óculos com um calma, deixou o jornal de lado e abriu um leve sorriso. Eu estava esperando por você, Larissa. Ela travou. O senhor me conhece? Claro que conheço. Eu devo minha vida a você. Ela ficou sem reação. Queria sair correndo dali. Queria entender por que estava sendo jogada nessa situação sem aviso. O Eduardo contou? Ele contou tudo. E eu também quero te contar uma coisa. Senta aqui comigo. Por favor. Ela puxou a cadeira com as mãos suadas, sentou e ficou esperando. Eu sei quem é sua mãe. A frase veio como um soco no estômago. O quê? Sua mãe se chamava Helena Moura, certo? Sim. Mas como o senhor sabe disso? Alberto respirou fundo. Pegou um copo de água ao lado da cama. Tomou um gole e falou, devagar. Porque eu conheci ela há muitos anos. Antes de você nascer. A gente teve uma relação curta, intensa. Eu era jovem, cheio de planos. E ela era a mulher mais corajosa que eu já conheci. Mas um dia ela sumiu, sem deixar bilhete.
sem explicação. Larissa não conseguia falar. Só ouvia. Quando eu soube que você se chamava Larissa Moura, algo dentro de mim despertou. O jeito como você agiu, a coragem, a forma como você cuida das pessoas, é igual ao dela. Eu comecei a me perguntar se poderia ser filha dela. Se... talvez você fosse minha filha também. O mundo parou. O quê? Eu não tenho certeza. Eu não sabia que ela tinha engravidado. Nunca me falou nada. Mas se ela foi embora grávida, e você tem a idade certa, então é possível. Não. Não. É possível. Larissa se levantou. Não pode ser. Isso tá errado. Eu e o Eduardo. Ela não conseguiu nem terminar a frase. Sentia a cabeça girar, o coração acelerado, as mãos geladas. Eu não tô afirmando nada, disse Alberto com a voz calma. Eu só tô dizendo que existe a chance. E por isso eu queria te pedir uma coisa. Um exame. Simples. Rápido. Sem pressão. Só para acabar com essa dúvida. Ela ficou parada no meio do quarto, respirando fundo, tentando se manter em pé. Eu preciso pensar. E saiu. Na rua, o vento batia no rosto dela como se quisesse acordá-la de um pesadelo. Sentou no banco da praça em frente ao hospital e mandou mensagem pro Eduardo. A gente precisa conversar. Agora. Dessa vez, ele respondeu na hora. Tô indo. Meia hora depois, estavam os dois sentados no banco. Ele chegou sem falar nada. Só se sentou ao lado dela e ficou esperando. Ela olhou direto para ele. O seu pai me contou. Sobre a minha mãe. Ele baixou os olhos. Eu fiquei sabendo por ele também, mas não queria te assustar. Queria ter certeza antes. Você acha que a gente pode ser irmãos? Eu não sei. E isso tá me deixando mal. Ela se levantou, deu 2 passos e virou de costas. A voz dela saiu tremida. Eu tava começando a confiar em você de novo. E agora isso. Larissa, escuta. Eu também tô confuso. Mas se existe uma mínima chance, a gente precisa descobrir. A gente precisa fazer esse exame. Ela virou de frente para ele, os olhos cheios de lágrimas. E se for verdade? Se for verdade, a gente vai lidar com isso. Do jeito certo. Mas a gente precisa saber. Ela assentiu devagar. Tá bom. Vamos fazer. No dia seguinte, foram juntos até um laboratório. Preencheram os papéis, fizeram a coleta. Não disseram muita coisa um pro outro. Era como se estivessem andando num chão frágil, com medo de cada passo. O resultado ia sair em 5 dias. 5 dias de espera. 5 dias onde tudo podia mudar. Onde o amor podia virar tragédia. Ou alívio. Durante esses dias, Larissa ficou distante. Evitou Eduardo. Não queria alimentar nada que pudesse desmoronar depois. Já ele tentava se manter firme, mas por dentro estava despedaçado. Cada lembrança boa dos dois agora vinha com um peso enorme. No 5º dia, o e-mail chegou. Larissa abriu primeiro, sentada sozinha na cama, com o celular tremendo nas mãos. Leu o relatório 3 vezes. Ficou parada, em choque, até que sorriu. Ela levantou o celular e ligou para ele. A voz saiu entre risos e lágrimas. Eduardo, a gente não é irmão. E aí sim, o mundo girou de novo, mas dessa vez, pro lado certo. Larissa tinha acabado de desligar a ligação. A notícia de que ela e Eduardo não eram irmãos ainda estava ecoando dentro dela. A sensação era tão forte que parecia que o corpo estava leve, como se o peso que ela carregava na alma tivesse caído de uma vez só. Ela chorou. Chorou de alívio, de medo que tinha passado, e até da saudade que bateu de repente. Só que mesmo com a verdade na mão, alguma coisa ainda incomodava. Na mesma hora, Eduardo mandou mensagem. Posso passar aí? Agora? Ela pensou, respirou, fundo e respondeu. Pode. 16 minutos depois ele estava lá na frente da casa dela. Camisa amassada, cara de exausto e os olhos vermelhos, mas com aquele olhar de quem estava pronto para dizer tudo.
Larissa saiu, encostou no portão e cruzou os braços. Ficaram alguns segundos sem falar nada, só se olhando. Então, ele começou tentando achar palavras. A gente não é irmão. Não. Isso muda tudo, né? Não muda tudo, Eduardo. Muda uma parte. Ele sentiu o peso daquelas palavras e ficou em silêncio. Ela continuou. Quando eu recebi o resultado, meu coração disparou. Eu fiquei feliz de verdade. Mas aí passou esse alívio e veio outra coisa. Veio a lembrança do jeito como tudo começou. Do seu nome falso. Da forma como você entrou na minha vida. Ele tentou interromper, mas ela levantou a mão. Espera, eu preciso falar, porque eu passei esses dias todos confusa, tentando entender se esse sentimento que cresceu entre a gente era real ou só resultado de tudo o que aconteceu. E quanto mais eu pensava, mais eu lembrava que você mentiu. Eu sei que errei. E se eu pudesse voltar, eu teria feito diferente. Mas eu não estava pronto. Eu vi você salvando meu pai e... sei lá. Foi tudo tão intenso. Eu não queria te assustar. Queria chegar devagar. Mas não chegou devagar. Chegou com mentira. Larissa, eu estava perdido também. Eu nunca me senti assim por ninguém. Nunca conheci alguém como você. Eu inventei um nome. Mas o que eu sentia era real. Ainda é. Ela abaixou os olhos. As palavras dele mexiam com ela. Mas ainda doía. Você teve chances de contar a verdade. Teve várias. E mesmo depois que a gente se aproximou, depois do jantar, depois de tudo, você continuou escondendo. Porque eu tava com medo de te perder. E perdeu mesmo assim. Silêncio. Eduardo deu um passo à frente. Mas e agora? A gente pode recomeçar? Ela olhou para ele. Os olhos cheios de emoção, mas firmes. Eu não sei. Eu preciso de um tempo. Porque por mais que eu sinta algo por você, e eu sinto, eu ainda tô machucada. E não quero começar nada em cima de dúvida. Ele assentiu entendendo. Mas estava com o coração apertado. Você vai me bloquear? Não. Mas também não vou correr atrás. Se for pra gente se encontrar de novo, vai ter que ser com verdade. E sem ninguém escondendo o jogo. Eu prometo. Prometer agora não adianta. Você precisa mostrar. Ela deu um passo pra trás, sem tirar os olhos dele. E mais uma coisa. Se você realmente quer fazer parte da minha vida, tem que entender uma coisa. Eu tô lutando por mim, não por um conto de fadas. Eu tô cansada. De gente que aparece achando que vai me salvar. Eu não preciso de salvador. Eu só quero alguém que ande do meu lado. Eduardo respirou fundo. Eu entendi. Ela fez um gesto com a cabeça, como quem diz, então é isso, e entrou em casa. Fechou. O portão devagar, sem pressa, como quem ainda queria olhar para trás, mas sabia que não devia. Do lado de fora, Eduardo ficou parado, olhando para a porta, a mente cheia, o coração apertado. Mas algo dentro dele dizia que ainda não era o fim. Só que ali, naquele momento, não era hora de forçar mais nada. Ele sabia que precisava provar. Não com palavras, mas com atitudes. No dia seguinte, Larissa acordou diferente, mais firme, mais consciente de si. Foi para a aula, sentou na primeira fileira, respondeu às perguntas do professor sem medo. Era como se aquele baque tivesse tirado uma parte velha dela e dado lugar a uma nova, uma versão mais forte, mais madura, mas ainda assim, uma parte dentro dela, lá no fundo, ainda esperava que ele aparecesse, não com flores, mas com coragem. E ele, do outro lado da cidade, estava começando a se mover, só que o que nenhum dos dois sabia é que alguém estava prestes a atrapalhar tudo de novo. A semana tinha começado pesada para Larissa. Depois da conversa com Eduardo, ela estava tentando seguir em frente. Foco no trabalho, foco na faculdade e nada de se perder em sentimento mal resolvido. Ela achava que estava conseguindo, mas por dentro, a cabeça ainda rodava. A verdade era que estava com o coração meio apertado, meio esperançoso. Só que ela não queria demonstrar isso para ninguém.
E aí que entrou Natália. Natália era aquele tipo de amiga que estava sempre perto, sempre ouvindo, sempre sorrindo, mas tinha um jeito estranho de fazer você se sentir menor. Larissa conhecia ela desde o primeiro ano da faculdade. Já tinham feito vários trabalhos juntas, estudado até de madrugada, trocado confidências. Mas tinha algo em Natália que Larissa nunca conseguia confiar 100%. Era uma sensação leve, tipo um incômodo que vinha e sumia. E agora, esse incômodo estava crescendo. Na terça, durante o intervalo entre as aulas, Larissa e Natália estavam sentadas no pátio da faculdade, comendo um salgado e falando da prova que ia ter na sexta. Nossa, tô ferrada nessa de cardio. Aqueles esquemas de ECG me confundem tudo, disse Larissa, com a cabeça encostada no caderno. Relaxa, você sempre vai bem, até quando diz que vai mal, respondeu Natália com aquele sorriso que não alcançava os olhos. Você estudou? Um pouco, mas nem adianta muito. Parece que aqui só quem tem tempo de ficar em cursinho ou que não trabalha é que consegue ir bem. Larissa sentiu a cutucada. Era direta, e ela entendeu. Respondeu com calma. Eu dou um jeito, faço o que posso. Eu sei, você é forte, mas tem coisa que só força não resolve, né? Tipo, sorte, ou um empurrãozinho da vida. Como assim? Ah, sei lá, tipo, você, que do nada se aproxima de um cara rico, misterioso, aparece em evento chique, e agora tá aí, com 1000 portas se abrindo. Nem parece mais a mesma Larissa do início do curso. Larissa engoliu seco. Isso não tem nada a ver com sorte, eu nem tô com ele. Mas já teve, né? E ainda pode voltar. A gente vê na sua cara. Você ainda sente alguma coisa por ele, Larissa. Fechou o caderno com mais força do que precisava. O que você tá tentando dizer, Natália? Nada demais. Só tô dizendo que tem gente aqui ralando há anos, tentando uma bolsa, tentando um estágio, e aí aparece uma menina com a vida toda enrolada, e mesmo assim tudo começa a dar certo. Às vezes é difícil de engolir. Larissa ficou em silêncio. Sentiu a raiva crescendo. Não respondeu. Só levantou e saiu andando. Naquele mesmo dia, à noite, enquanto estudava, o pai dela entrou no quarto com o celular na mão. Filha, tem uma mulher esquisita me mandando mensagem. Como assim? Olha isso aqui. Larissa pegou o celular do pai. Era uma mensagem vinda de um número desconhecido. A pessoa dizia ser da coordenação de um projeto de extensão da faculdade, mas falava como se Larissa estivesse envolvida em alguma coisa errada. Dizia que ela estava sendo beneficiada indevidamente por um aluno externo e que relatórios estavam sendo avaliados. Era confuso, mas dava para perceber que tinha veneno ali. Coisa plantada. Calúnia mal feita. Larissa sentiu o estômago revirar. A primeira pessoa que veio na cabeça dela foi Natália. Na quinta-feira, a coordenadora da faculdade chamou Larissa para uma conversa. Disse que havia recebido um e-mail anônimo levantando suspeitas sobre ela, envolvendo favores pessoais e possível favorecimento em avaliações práticas. Eu sei que é absurdo, disse a coordenadora, mas a gente precisa apurar mesmo assim. Regulamento da instituição. Larissa ficou com os olhos cheios de raiva, mas não explodiu. Só respondeu. Podem investigar tudo. Eu não tenho medo de verdade. Saiu da sala com o rosto quente. Aquilo tinha sido golpe baixo, e ela sabia de onde tinha vindo. No mesmo dia, à noite, viu Natália no corredor. A garota fingiu que não viu, mas Larissa foi direto até ela. Foi você, né? Natália fez cara de surpresa. O quê? As mensagens, a denúncia, o veneno. Larissa, pelo amor de Deus, né? Você tá delirando. Você ficou incomodada com minha vida desde o dia que viu que eu tava começando a me erguer. Desde o dia do jantar. Você finge ser minha amiga, mas no fundo só quer me ver afundar. Que absurdo. Não precisa negar. Só quero que saiba que eu sei. E que se você quiser guerra, eu não fujo. Mas te aviso, eu não vou cair fácil. E saiu. Mas, por dentro, ela já sabia.
Não era mais só sobre Eduardo. Agora tinha alguém jogando contra ela, por trás, com maldade e inveja. E se quisesse sobreviver àquilo tudo, ia ter que ser mais forte do que nunca. A denúncia anônima já tinha virado assunto nos bastidores da faculdade. Ninguém falava diretamente com Larissa, mas os olhares já tinham mudado. Gente que antes sorria no corredor agora desviava o olhar. Até professor começou a tratar ela com aquele tom de esperar para ver no que vai dar. O mais irônico é que ela não tinha feito nada errado, mas bastava uma acusação para tudo começar a desandar. Na sala da coordenação, o clima era de cautela. A coordenadora, que sempre tratou Larissa com respeito, agora falava com uma formalidade seca. Disse que iam seguir o protocolo e analisar as avaliações da aluna, os registros dos professores e até o histórico de estágio voluntário no hospital universitário. Larissa sentou na cadeira da sala e ficou ouvindo calada. Não tinha o que dizer. Estava sendo acusada por algo que nem conseguia entender direito. Dava para sentir que era mais pessoal do que institucional. Alguém queria derrubar ela. E ela já sabia quem era. Mas o que Larissa não sabia era que Natália estava indo além, muito além. Na semana anterior, Natália tinha mexido nos computadores da biblioteca da faculdade. Entrou com um login genérico, abriu um e-mail falso e mandou mensagens simulando serem de colaboradores da reitoria. Escreveu coisas vagas, usando palavras que pareciam importantes para parecer real. Falava que a aluna Larissa Moura havia sido beneficiada indevidamente com apoio externo e que havia indícios de favorecimento em avaliações acadêmicas. Tudo mentira. Mas parecia verdade o suficiente para confundir quem não conhecia a história. Ela imprimiu documentos falsos, colou informações de redes sociais, recortou prints de conversas que ela mesma editou e montou uma pastinha informativa para espalhar entre alguns professores e colegas. Uma dessas cópias chegou até a caixa de entrada da própria diretoria da instituição, que acabou colocando o nome de Larissa em observação. No mesmo período, Eduardo voltou a mandar mensagens para Larissa, tentando se reaproximar. Depois, da notícia de que não eram irmãos, ele estava tentando mostrar que podia ser alguém confiável. Ligava, mandava links de artigos, perguntava como ela estava se sentindo. Ela não respondia na hora. Às vezes nem respondia, mas lia tudo. Só que agora, com essa avalanche caindo em cima dela, Larissa começou a achar que o problema era mais embaixo. Começou a desconfiar que as coisas tinham ligação. Começou a pensar que talvez Eduardo soubesse de algo e estivesse fingindo que não. Numa noite, depois de um plantão na faxina do hotel, ela chegou em casa exausta. O pai estava sentado na sala vendo televisão. "Tá tudo bem, filha?" "Não sei mais." Ela sentou ao lado dele, largou o celular no sofá e cobriu o rosto com as mãos. "Tão tentando acabar comigo na faculdade. Inventaram coisa, tão espalhando mentira. E agora, tão duvidando de mim. Meus professores, meus colegas, todo mundo. Mas o que estão dizendo? Que eu tô sendo favorecida, que eu recebi ajuda de fora, que eu tô usando minha relação com um aluno externo para ganhar vantagem. Que absurdo, isso é crime. E o pior é que estão fazendo isso pelas costas, sem coragem de olhar no meu olho. Eu sei que é a Natália, pai. Eu sei. Mas não tenho prova. Só que ela tá armando direitinho. Tá usando tudo contra mim. Até o que é verdade ela distorceu. E o tal Eduardo sumiu?" Ela olhou pro pai e respirou fundo. "Não. Ele me manda mensagem todo dia. Mas eu não sei mais se posso confiar." "Você acha que ele tá envolvido?" "Não sei. Mas o nome dele tá nas fofocas. Estão dizendo que ele me deu dinheiro, que pagou o professor, que mandou e-mail pra direção." "E ele fez isso?" "Claro que não. Mas eu não sei se ele contou isso pra alguém, ou se alguém perto dele soltou alguma coisa. Pode ter saído dele sem ele querer." O pai ficou em silêncio por um tempo. Depois falou: "Você vai deixar isso te parar?" "Não." "Mas tá doendo, pai." No dia seguinte, Larissa chegou na faculdade
e foi direto para a sala da coordenadora. Pediu para ser ouvida oficialmente. Quero deixar registrado que sou inocente e que tô sendo vítima de perseguição pessoal. Eu só quero terminar meu curso em paz. Mas se isso continuar, eu vou procurar ajuda jurídica e vou expor quem tiver por trás disso. A coordenadora anotou tudo, com aquele jeito neutro, como se estivesse pisando em ovos. Mas Larissa percebeu que dessa vez a mulher acreditou. Viu no rosto dela, viu no jeito como olhou nos olhos. No mesmo dia, Eduardo apareceu de surpresa na frente da faculdade. Tinha conseguido descobrir os horários dela com um amigo. Esperou ela sair da aula e foi direto ao ponto. Larissa, a gente precisa conversar, ela. Olhou em volta já desconfiada. Não queria que vissem os dois juntos. Você não devia estar aqui. Eu fiquei sabendo do que estão falando. Sobre você. E sobre mim. E o que você veio fazer? Ajudar ou atrapalhar mais? Eu vim para dizer que isso é mentira. Que eu nunca falei nada para ninguém. E que se estão usando meu nome para te atacar, é porque querem me afastar de você, ela. Abaixou os olhos. Mordeu o lábio. Eu quero acreditar, Eduardo. Mas eu tô num ponto que não sei mais quem é quem. Tem gente sorrindo pra mim e me apunhalando por trás. E se eu descobrir que você tá por trás disso também? Eu juro que não tô. Mas agora que sei, eu vou descobrir quem tá. Ela olhou pra ele, cansada, mas firme. Então prova. E foi embora. Sem abraçar, sem beijar, mas também sem fechar a porta. Larissa acordou e ficou deitada por uns minutos, olhando pro teto. Não tinha vontade de levantar. O despertador já tinha tocado fazia tempo, mas ela não desligou. Deixou tocar até parar sozinho. O uniforme da faculdade estava pendurado na cadeira, amassado, os livros ainda abertos em cima da escrivaninha. Tudo ali parecia mais pesado do que o normal. Na cozinha, o pai preparava café. Quando ela apareceu com os olhos inchados, ele nem precisou perguntar. Só puxou a cadeira, serviu uma xícara e sentou na frente dela. Dormiu? Quase nada. Quer faltar hoje? Não posso. Pode sim. Você só não quer. Mas devia. Ela não respondeu. Pegou a xícara com as duas mãos e ficou olhando o vapor subir. Aquela semana parecia não ter fim. Todo dia tinha uma novidade ruim. Alguém novo comentando algo, torto, um olhar diferente no corredor. Uma indireta sussurrada perto da sala de aula. Os professores estavam frios, alguns até duros. Tinha um que nem olhava mais para ela direito. E o pior era que ninguém dizia nada diretamente. Era como estar numa briga invisível, onde só um lado leva porrada. Ela saiu de casa, foi até a estação e pegou o metrô. Ficou em pé o caminho todo, encostada na parede, com o rosto grudado no vidro. O movimento da cidade lá fora parecia o de sempre, mas ela estava desligada. Quando chegou na faculdade, sentou no fundo da sala e não falou com ninguém. Tentou prestar atenção, mas a cabeça não funcionava. No intervalo, saiu sozinha. Sentou num banco do pátio, colocou os fones de ouvido e ficou olhando para o nada. Viu grupos de alunos rindo, comendo, vivendo. Parecia que ela era a única carregando aquele peso. Eduardo mandou mensagem perguntando como ela estava. Ela ignorou. No dia seguinte, o professor de prática clínica avisou que a vaga de estágio voluntário no hospital tinha sido suspensa para reavaliação. Era a vaga que Larissa tinha lutado para conseguir. A vaga que podia abrir portas para a residência. A vaga que era o sonho dela. Ela segurou a respiração, olhou para o chão, não discutiu. Só disse, tá certo, e saiu da sala antes de chorar. Foi pro banheiro, trancou a porta da cabine e encostou na parede. Os olhos se encheram, mas ela se segurou. Não queria que ninguém a visse daquele jeito. Mas a dor estava crescendo. Não era só por causa do estágio. Era por tudo. Era o esforço que ninguém via. O peso que ninguém dividia. As humilhações, veladas, a solidão. Naquele mesmo dia, à noite, ela foi pro hotel trabalhar. Pegou o uniforme, prendeu o cabelo e começou a limpar os corredores.
A gerente de limpeza perguntou se ela estava bem. Ela só disse: "Tô com sono, mais nada." Mas dentro dela, estava tudo desabando. No meio do turno, ela parou na lavanderia por alguns minutos. Sentou numa pilha de toalhas limpas e ficou ali, em silêncio, sem chorar. Só vazia. Minutos depois, uma das colegas de turno entrou. "Tá tudo bem, Lari?" Ela fingiu um sorriso fraco. "Só descansando um pouco. Daqui a pouco, volto." A colega saiu, mas Larissa não se mexeu. Na madrugada, depois do expediente, ela pegou o metrô de novo. Sozinha, cansada, triste. Desceu na estação do bairro e caminhou devagar até em casa. Quando abriu a porta, viu o pai dormindo no sofá. A TV ligada, num volume baixo, passando um jornal qualquer. Ela foi direto pro quarto, tirou o uniforme e jogou na cadeira. Nem tomou banho. Deitou na cama com roupa e tudo. Mas antes de fechar os olhos, pegou o celular. Viu a mensagem de Eduardo que não tinha respondido. "Não desiste, por favor." Ela leu. Só leu. Não respondeu. Apagou a tela e virou pro lado. O travesseiro ficou molhado, mas ela nem tentou secar. No dia seguinte, ela faltou. Pela primeira vez em meses, ela não apareceu na faculdade. Mandou uma mensagem curta pro grupo da turma, dizendo que estava doente. Passou o dia inteiro deitada, sem comer direito, sem falar com ninguém. O pai dela tentou insistir para ela levantar, mas ela só dizia: "Já já eu levanto." E não levantava. Nas tarde do segundo dia, ela pegou o celular de novo. Abriu a galeria. Começou a ver fotos antigas. Da mãe, dela criança, da formatura do ensino médio, do primeiro dia na faculdade. Viu uma dela uniformizada no hotel, suada, sorrindo. Tinha tirado depois do turno, no banheiro, para guardar de lembrança. E ali, vendo aquela imagem, teve uma vontade imensa de voltar a ser aquela garota. Aquela garota que acreditava. Mas agora, estava difícil. Muito difícil. E foi assim que ela caiu. Não no chão, mas por dentro. Larissa já estava há 2 dias em casa. Trancada no quarto, sem sair, sem responder ninguém. Só se levantava para ir ao banheiro ou pegar uma bolacha na cozinha. O pai já tinha tentado conversar com ela de todas as formas. Tentou falar sério, tentou brincar, tentou deixar ela quieta. Nada adiantava. O olhar dela estava apagado. Os ombros curvados. Parecia que tinha esquecido quem era. O brilho nos olhos, que todo mundo comentava, tinha sumido. Na tarde do 3º dia, o interfone tocou. O pai dela atendeu com aquela voz rouca de quem tinha acabado de cochilar no sofá. "Alô? Boa tarde, seu Antônio. Aqui é o Alberto, pai do Eduardo. Será que posso subir? É sobre a Larissa." O homem gelou. Apertou o botão e destravou a porta sem pensar muito. Quando abriu, Alberto estava lá, de terno simples, camisa dobrada até os cotovelos e uma expressão serena, mas firme. "Posso entrar?" "Claro. Fica à vontade. Ela tá no quarto. Mas, olha, ela não tá bem. Eu sei. Por isso vim." Alberto entrou, olhou em volta e respirou fundo. "Preciso conversar com ela. Sozinho, se o senhor permitir." "Tudo bem. A porta é aquela ali." Ele bateu levinho e esperou. "Larissa?" Nenhuma resposta. "É o Alberto, pai do Eduardo. Aquele que você salvou no hotel. Posso entrar?" Do outro lado, silêncio. Ele esperou mais um pouco, então virou a maçaneta devagar. A porta estava destrancada. Entrou e viu ela deitada, de lado, coberta até o pescoço, só o topo da cabeça para fora. "Eu não vim para te atrapalhar, nem para te cobrar nada. Só queria dizer uma coisa." Ela não se mexeu, nem olhou para ele, mas escutou. "Quando você me salvou naquele dia, você não sabia quem eu era, não sabia meu nome, nem minha história. E mesmo assim, deu tudo de si, sem pensar 2 vezes. Foi a coisa mais corajosa que alguém já fez por mim." Ele deu alguns passos para dentro. "Eu soube depois de tudo o que está acontecendo na sua vida.
E sinceramente, tô com vergonha. Porque você tá sendo atacada pelas costas, julgada sem prova nenhuma, e mesmo assim, não tá gritando, não tá se defendendo com escândalo, tá só tentando aguentar. Ela virou o rosto devagar, os olhos vermelhos, inchados. E de que adianta aguentar? De tudo, Larissa. Aguentar é o que separa os fortes dos covardes. Mas você não precisa fazer isso sozinha. Ela respirou fundo. Eu tô cansada. Eu sei. Por isso eu vim aqui. Porque tá na hora de alguém fazer por você o que você fez por mim. Tá na hora de alguém levantar por você quando você não consegue mais levantar por si mesma. Ela olhou bem pra ele com um olhar perdido. Mas por quê? Porque você faria isso por mim? Porque você me deu uma segunda chance. E agora eu quero te dar uma também. Ele sentou na beirada da cama, tirou do bolso um envelope e colocou em cima da escrivaninha. Aqui tem o nome de uma advogada que trabalha comigo há anos. Ela é boa, discreta. Já tá sabendo do caso. Vai entrar em contato com a faculdade, oficialmente. E vai exigir que a investigação contra você seja transparente, com direito à resposta. E se alguém estiver te difamando, a gente vai atrás. Ela se ajeitou na cama, ainda meio desacreditada. Você fez isso? Fiz. E vou fazer mais se precisar. Porque o que estão fazendo com você é covardia. E porque eu sei reconhecer uma pessoa, justa quando vejo uma, ela começou a chorar de novo. Mas dessa vez, o choro era diferente. Era o tipo de choro que vem quando alguém finalmente te diz que acredita em você. E você não precisa mais fingir força o tempo todo. Alberto ficou mais um tempo ali, sem pressionar, sem perguntar nada demais, só ouvindo. Quando levantou para sair, olhou para ela e disse: Eduardo errou contigo, e ele sabe disso. Mas o sentimento dele é sincero, isso eu te garanto. Agora, se você vai perdoar ou não, só você pode decidir. Mas quero que saiba que, pelo menos da minha parte, você tem alguém aqui. Ela assentiu com a cabeça. Não conseguiu responder em voz alta. Depois que ele foi embora, Larissa abriu o envelope. Leu o nome da advogada, o telefone, o cartão de visita. E pela primeira vez em dias, sentiu algo diferente. Um pontinho de esperança. À noite, mandou uma mensagem curta pro Eduardo. Seu pai esteve aqui. Obrigada por ele. Do outro lado, da cidade, Eduardo leu a mensagem com o coração disparado. Sorriu sozinho no sofá. Não era o recomeço, mas era alguma coisa. No dia seguinte, Larissa foi à faculdade. Cabelos presos, rosto limpo, mochila nas costas. Caminhou pelo corredor, de cabeça erguida. Ainda tinha olhares, ainda tinha cochichos, mas ela sabia. Dessa vez, não estava sozinha. A chegada de Larissa na faculdade naquele dia não passou despercebida. Não porque ela fez cena, mas porque tinha algo diferente nela. O olhar mais firme, a coluna mais reta, os passos mais certos. Quem olhava não via mais uma garota abalada pelas fofocas. Via alguém voltando. Ela entrou na sala de aula, puxou a cadeira, sentou e abriu o caderno como se nada tivesse acontecido. Alguns colegas fingiram que nem viram. Outros trocaram olhares. E teve os que ainda cochichavam, mas ela não ligou. Só prestou atenção na aula. Anotou tudo. Manteve a cabeça focada no que importava. No fim da manhã, a coordenadora chamou ela na sala. Dessa vez, o tom da conversa foi outro. Larissa, recebi o contato da sua advogada. Ela foi bastante firme. E agora, a situação mudou. Vamos reavaliar o processo, sim, mas com transparência. Inclusive, gostaríamos que você apresentasse sua versão oficialmente por escrito. Larissa assentiu. Já tô preparando. E mais uma coisa. Um professor nos procurou voluntariamente. Disse que você foi alvo de comentários maldosos nos corredores, que ele mesmo ouviu. Ele falou quem foi? Ainda não. Mas isso pode ajudar a apontar quem tá por trás. Ela respirou. Fundo. Sentia que, pela primeira vez,
O jogo começava a virar. Do lado de fora, enquanto ela caminhava para o pátio, viu Natália, sentada com 2 colegas, rindo de algo no celular. Quando Larissa passou por perto, as risadinhas diminuíram. Uma delas puxou a outra pelo braço. O grupo ficou sem graça por um segundo. Larissa parou, olhou direto para Natália. Você tá rindo agora, mas quando a verdade aparecer, eu quero ver se vai continuar com essa mesma cara. Natália nem respondeu. Tentou rir de novo, mas travou. No fim do dia, Larissa foi ao escritório da advogada indicada por Alberto. Explicou tudo, detalhe por detalhe. Contou da amizade falsa, das mensagens, das mudanças de comportamento dentro da faculdade, da vaga, de estágio que sumiu do nada. A advogada ouviu tudo com atenção, anotou, fez perguntas. E no final disse: a gente vai tratar isso como deve ser tratado. Com prova, com verdade. Calúnia e difamação não vão ficar soltas. Você é forte. Já passou por coisa muito pior. Agora deixa comigo. Vou mexer onde precisa ser mexido. Na semana seguinte, a faculdade recebeu um ofício formal cobrando resposta e solicitando acesso aos documentos internos sobre a denúncia. O nome de Larissa foi retirado da lista de alunos sob observação. E a vaga de estágio foi reaberta. Ela recebeu um e-mail no celular numa tarde qualquer, com o título: Sua posição de estágio está novamente disponível. Comparecer ao hospital amanhã às 14 horas. Ela quase não acreditou. Foi até o banheiro da faculdade, trancou a porta da cabine e chorou em silêncio. Não era um choro triste. Era um choro de quem lutou muito e finalmente viu uma fresta se abrir. Pequena, mas real. No hospital, no dia seguinte, Larissa chegou pontual. O jaleco novo, o crachá pendurado, o cabelo preso com uma presilha simples. Entrou pela porta lateral e foi recebida por uma médica supervisora que ela nunca tinha visto. Você que é a Larissa Moura? Sim, sou eu. Ótimo. Já ouvi falar muito de você. Fico feliz que esteja aqui. Vamos pro centro clínico? Larissa sorriu de leve. Vamos. Enquanto andavam pelos corredores, a médica puxou conversa. Eu soube do que aconteceu. Fiquei sabendo das mentiras. E queria te dizer que, quando alguém tenta te derrubar pelas costas, é porque sabe que você tem força demais para cair de frente. Larissa só assentiu. Não respondeu nada. Mas por dentro, sentiu uma paz. No fim do plantão, Eduardo estava esperando na porta do hospital. Não falou nada. Só ficou ali, encostado no carro, de camisa. Clara com aquele olhar que misturava culpa e orgulho. Quando ela viu, parou por um segundo. Depois foi até ele. Tá fazendo o quê aqui? Esperando você sair. Por quê? Porque eu fiquei sabendo da sua volta. E queria te ver andando com a cabeça erguida. É só isso. Ela ficou em silêncio. Eu não vim pedir nada, Larissa. Só vim porque, mesmo depois de tudo, ainda fico feliz por cada passo que você dá. Mesmo de longe. Ela olhou para ele com um olhar cansado, mas sem raiva. Tô tentando me reerguer. Ainda não sei o que fazer. Com você. Mas... obrigada por respeitar meu tempo. Sempre vou respeitar. Ela balançou a cabeça e sorriu de leve. Vai embora agora? Só se você mandar. Então pode ir. Ele sorriu de volta. Até logo. E foi. Ela ficou ali parada, vendo ele se afastar. Não era perdão ainda. Não era amor de novo. Mas era um recomeço possível. Porque agora, ela estava de pé. E não tinha mais medo de cair. Era sábado, fim de tarde. O céu estava nublado, meio sem cor, mas o clima não era de chuva. Só aquele ar meio parado, que deixa tudo mais quieto do que o normal. Larissa estava saindo do hospital. O plantão dela tinha sido puxado, cheio de pequenos atendimentos, nada grave. Mas ela estava exausta. O corpo doía, mas a cabeça estava mais leve do que nos últimos dias. Finalmente as coisas estavam começando a se ajeitar. Ela andou até a estação, mas no meio do caminho parou. Viu um café aberto, simples, de esquina, com 2 mesas vazias na calçada e uma música tocando baixinho lá dentro. Ela já tinha passado por ali 1000 vezes,
mas nunca tinha entrado. Naquele dia, não pensou muito. Só entrou. Pediu um café preto, sentou na mesa de fora e ficou olhando os carros passarem. Sentia que precisava de um momento de pausa. Nem sabia direito do que. Só sabia que queria respirar. Alguns minutos depois, ouviu uma voz conhecida. Sabe que eu nunca tinha reparado nesse lugar? Ela virou devagar. Eduardo estava ali, de jeans escuro, camiseta simples e o olhar baixo, mas sincero. Não parecia ensaiado. Não parecia esperando nada. Só estava ali. Ela não respondeu logo. Ficou olhando para ele por um tempo. Você me seguiu? Não. Eu estava andando. De verdade. E quando passei aqui, te vi. E resolvi parar. Ela apontou com o queixo para a cadeira na frente dela. Então senta. Ele puxou devagar e se sentou. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. A música que tocava dentro do café preencheu aquele vazio. Você tá bem? Ele perguntou. Tô. Cansada. Mas bem. E o estágio? Comecei essa semana. Tô amando. Mesmo quando meu pé tá doendo e eu esqueço de comer. Ele sorriu. Fico feliz por você. E você? Eu tô aprendendo. Coisas que eu achava que já sabia. Tipo, ficar quieto na hora certa e não tentar consertar tudo. Ela abaixou os olhos, mexeu na xícara com a colher. Eu fui dura com você, não foi? Você só se protegeu, e com razão. Mas eu também tava com medo, de confiar, de cair em armadilha, de gostar de alguém e quebrar a cara. Eu também. Ela olhou pra ele de novo. Agora sem tanta resistência. Só cansaço e verdade. A gente viveu muita coisa, Eduardo. E nem faz tanto tempo assim. Não parece. Parece que passou um ano. E ao mesmo tempo, parece que tudo começou ontem. Os dois riram juntos. Baixo. Como se o peso tivesse ficado um pouco mais leve só com aquele momento. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, ela disse olhando pra ele. Mas acho que eu tô pronta pra tentar de novo. Do zero. Sem pressa. Sem rótulo. Só ver no que dá. Eu topo. Ele respondeu na hora. Com você eu topo qualquer começo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois esticou a mão e colocou por cima da dele. Mas só com uma condição. Qual? Que a gente seja sincero. Sempre. Até quando doer. Ele apertou a mão dela de leve. Sempre. Ficaram ali de mãos dadas com o barulho dos carros ao fundo, o cheiro do café subindo no ar e aquela sensação gostosa de quem tá recomeçando, sem precisar apagar o que viveu. Só olhando nos olhos e dizendo, sem dizer nada, agora vai. Larissa estava no meio da correria da semana. A rotina finalmente parecia mais leve, mais normal. Hospital, faculdade, casa, café com Eduardo de vez em quando. E silêncio no grupo, da turma. O que era ótimo. Depois de tudo que passou, aquele silêncio parecia paz. Na quarta à noite, ela chegou em casa e encontrou o pai sentado à mesa com uma expressão diferente. Meio pensativo, como se tivesse descoberto algo, mas não soubesse como dizer. Ela deixou a mochila no sofá e foi direto pegar um copo d'água. Pai, tá tudo certo? Ele olhou para ela devagar, como quem ensaia as palavras. Chegou uma carta. Hoje, para você? Ela franziu a testa. Carta? Escrito à mão. Envelope sem remetente. Só seu nome e o endereço. Tá com você? Ele estendeu o envelope, dobrado com cuidado. Papel amarelado, letra de caneta azul. Ela pegou com as mãos, frias. Sentiu o coração acelerar. Sentou devagar, abriu o envelope e puxou o papel de dentro. Leu o início. Filha, sei que talvez você não queira ler isso, mas preciso falar. Preciso contar o que nunca tive coragem. Seu nome é Larissa, mas eu sempre te chamei de minha pequena. Eu sou a sua mãe. Ela parou. Engoliu seco. O pai ficou quieto, respeitando o momento. Larissa continuou. Nunca fui embora porque quis.
Não da forma que te contaram. Eu fui ameaçada. Fui obrigada a sair. Seu avô, pai do seu pai, me fez escolher entre a minha vida e a sua. Eu era jovem, sem apoio, e achei que sair era a única forma de proteger vocês. Eu me escondi. Morei em várias cidades, mudei de nome. Mas nunca te esqueci. Larissa tremia. Pai, você sabia disso? Eu achei que ela tivesse fugido. Nunca soube dessa versão. Ela voltou para a carta. Quando soube que você estava em São Paulo, quase fui até aí. Mas vi sua vida andando. Vi você crescendo forte, estudando, cuidando do seu pai. E achei que atrapalhar seria pior. Só que agora, não consigo mais guardar isso. Você tem o direito de saber. Eu sou a irmã do Alberto. Sim, o Alberto que você salvou. O pai do Eduardo. Larissa travou. Como assim? Ela releu. Aquilo não fazia sentido, ou fazia demais. Eu e Alberto somos filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Crescemos separados. Ele não sabe disso. Eu descobri anos depois por uma tia distante, e guardei esse segredo até agora. Você e Eduardo não são irmãos, mas são primos. Larissa fechou os olhos por um segundo. A cabeça girava. Primo? Ele é meu primo. O pai dela se levantou, puxou a cadeira e sentou ao lado. Isso muda alguma coisa pra você? Ela não respondeu de cara. Muda. Mas eu não sei como. Ele colocou a mão sobre a dela. Você é forte. E agora você sabe a verdade. Isso vale mais do que qualquer coisa. Larissa dobrou a carta com cuidado. Ficou olhando pro envelope. Aquilo mudava tudo, e ao mesmo tempo não mudava nada. Ela sabia que tinha que contar pro Eduardo. Que ele merecia saber. Que isso não era algo pra guardar. Pegou o celular, escreveu uma mensagem curta. Preciso te ver. Hoje, urgente. 30 minutos depois, os dois estavam sentados no mesmo café de sempre. O mesmo onde tudo tinha começado a mudar. Dessa vez, Larissa não enrolou. Recebi uma carta da minha mãe. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Ela apareceu. Mas, ou menos, não fisicamente. Mas mandou a carta, explicou tudo. Disse que fugiu porque foi ameaçada. Disse que sempre soube onde eu estava. Mas tem mais. Ela colocou a carta sobre a mesa, apontando para a parte certa. Você precisa ler isso, Eduardo. Leu, devagar, cada linha. E quando chegou na parte em que dizia que eram primos, ele parou. Ficou mudo. Eu não sei o que dizer. Nem eu. Isso muda tudo? Ela olhou para ele, séria, mas firme. Não. Muda o que a gente pensava sobre o passado, mas não muda o que eu sinto hoje. E o que você sente? Ela respirou fundo. Que depois de tanta mentira, tanto segredo, tanta queda, eu só quero viver em paz, com a verdade, com alguém que me entenda, alguém que ande comigo. E se for você, mesmo com essa maluquice toda, então que seja, ele. Segurou a mão dela. Apertou com força. Que seja. Os dois ficaram ali, em silêncio. Mas não aquele silêncio desconfortável. Era um silêncio de quem, finalmente, tinha passado por tudo. E agora podia simplesmente ficar, do lado de fora. A noite caía devagar. Mas para eles, começava agora o que nunca foi mentira. O que era real.